vários advogados já começaram no Instagram a falar: agora a gente não precisa mais tirar certidões, ficou mais fácil comprar imóveis, você tem mais segurança e não precisa fazer nenhum tipo de diligência prévia. E isso é perigoso, porque não é assim, na verdade, né? A realidade do direito imobiliário e da compra e venda não é desta maneira. A lei facilitou algumas coisas, sim, mas a gente tem que ter muito cuidado, não só em passar essa informação, mas entender para quem essa informação vale. No ar, Dicas da Construção Podcast, com Juarez Cavaleira. Fala, meus amigos do Dicas da Construção, tudo bem? Hoje estou aqui com a especialista em Direito Imobiliário, a doutora Renata Matos. Por que ela está aqui hoje? Porque é uma área que a gente tem muita dificuldade em saber o que é direito e o que é dever na hora de você comprar um imóvel. Então a gente, quase todos os meses ela está aqui, quando ela consegue uma agenda para estar nos atendendo, e a gente sempre trabalha isso porque aqui é um gargalo que muitas das pessoas que nos assistem têm esse tipo de dúvida. Fica à vontade, minha amiga, é sempre uma honra ter você aqui. É uma honra vir a esse podcast agora premiado. Sim, você faz parte disso. Fico muito feliz. Eu já disse para você e repito, sou um ouvinte assíduo de podcasts. O seu está na minha lista dos preferidos. Agradeço muito. E eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para que a gente consiga levar conhecimento ao maior número de pessoas possível. Para que a gente possa disseminar tudo isso que às vezes fica tão prejudicado porque a pessoa quer comprar um imóvel, mas ela não sabe de documentação. Por onde começar? Ela está numa locação imobiliária, mas ela não sabe quais são os direitos e deveres dela. Então, eu acho que o serviço que você está prestando é um serviço social e, além de tudo, muito legal, e fico muito feliz. Sempre que você me chamar, estarei aqui, com certeza. Muito obrigado por você estar colaborando, porque você está com a gente desde o começo, nos ajudando a estar levando esse tipo de informação tão importante. E muitas das vezes a gente está conversando assim, com convidados ou até mesmo com um cliente, a gente vê que ele tem um desconhecimento, né? Sim. Mas isso você entende porque poucos profissionais especializados nesse tipo de área, ou que a pessoa não procura saber dos seus direitos? É que eu acho que hoje a gente está na era da informação. Então tem muita informação, a gente vê o YouTube, se você colocar qualquer coisa no YouTube você vai achar. Só que o problema é a veracidade das informações e o conteúdo dessas informações, porque às vezes você coloca lá, hoje a gente tem especialistas em tudo de 10 minutos, então Sim. A pessoa ela não estudou e basicamente ela viu um outro vídeo para fazer o vídeo dela, e aí a gente fica com receio de em quem confiar, né? Recentemente saiu uma legislação sobre direito imobiliário muito importante, a Lei 14.825 de 2024, que fala sobre certidões, né, como na compra e venda imobiliária. E aí vários advogados já começaram no Instagram a falar: agora a gente não precisa mais tirar certidões, ficou mais fácil comprar imóveis, você tem mais segurança e não precisa fazer nenhum tipo de diligência prévia. E isso é perigoso, porque não é assim, na verdade, né? A realidade do direito imobiliário e da compra e venda não é desta maneira. A lei facilitou algumas coisas, sim, mas a gente tem que ter muito cuidado, não só em passar essa informação, mas entender para quem essa informação vale, né? Então, eu acho que as pessoas têm muita informação, mas as informações muitas vezes chegam de maneira não verdadeira, né? As pessoas não têm essa informação e não completa também, né? Aí tem um pedacinho e aí com aquele pedacinho a pessoa acha, né, que você tem um pouco de conhecimento, você já acha que sabe tudo. E o direito imobiliário é muito complexo, assim como todas as áreas do direito. Acho que a gente precisa se especializar cada dia mais. Eu mesma, muitas vezes estou lendo lá e falo: meu Deus, eu não tinha ideia disso. E estudar isso, né? Saber que a gente não sabe nada. Certo. E quando o cliente te procura,
qual é a dificuldade, o que ele está sofrendo naquele momento? Tem vários fatos do direito imobiliário que os clientes me procuram, mas eu acho que sempre o que acontece mais no escritório, na compra e venda, é o comprador que não tem ideia do que ele precisa para comprar um imóvel, ou o vendedor que tem alguns problemas, mas quer vender o imóvel. Certo. E aí eles me procuram e me dizem, olha, eu preciso vender esse imóvel, mas eu tenho essa dívida, tem algum problema, ou o comprador que me procura e fala, olha, eu tenho esse vendedor, mas eu não sei nada dele, eu posso vender esse imóvel para ele, eu posso comprar esse imóvel dele. Então, eu acho que é mais nessa névoa aí do que se precisa para comprar e vender imóveis que as pessoas, muitas vezes eu vejo que o mercado imobiliário, as pessoas pagam muito caro por imóveis, mas elas não pagam por serviço. Certo. Me explico. Elas pagam por um imóvel de 3, 5, 10 milhões de reais, mas elas não contratam uma consultoria jurídica para verificar se elas poderiam comprar ou poderiam vender. E aí, o que acontece? Lá na frente, eles têm um problema. E muitas vezes existe cancelamento daquela venda. Aquela venda que a pessoa pagou por ela vai ser cancelada por uma série de motivos. E aí, nesse momento que deu o problema, eles me procuram. Entendi. Só que às vezes nesse momento já não dá mais para fazer o que daria anteriormente. Então isso eu vejo muito, as pessoas precisam começar a valorizar o serviço, porque é o serviço que vai fazer com que o patrimônio que você esteja adquirindo tenha segurança jurídica e que você possa ter aquele patrimônio efetivamente. Correto. Onde fica o seu escritório? Eu tenho um escritório em Pindamonhangaba e também tenho um escritório parceiro em São José dos Campos. Ah, que legal. Então, e também tenho um escritório digital que atende a todo o Brasil, é o meu site, é bem intuitivo, então as pessoas podem entrar e a gente faz um atendimento por lá, uma triagem, porque eu atendo o Brasil inteiro. Que legal. Então, assim, esses dias eu estava fazendo uma consulta com um cliente de Minas, à noite eu estava com um cliente de Santos, e aí hoje a gente não tem fronteiras. Depois da pandemia, a digitalização de tudo fez com que a gente acabasse tendo o escritório digital como o principal, tá? Então, a gente atende presencialmente, mas assim, confesso para você que vou poucas vezes ao escritório, porque o digital é a grande parte, porque o cliente quer que eu vá até a empresa dele, certo, né? As consultorias que eu faço, o cliente quer que eu veja como está girando lá a operação dele, ele quer me entender como funciona, né? As imobiliárias, por exemplo, querem que eu vá fazer a verificação dos corretores, o treinamento dos corretores, então eu acabo indo até lá. Então, alguns clientes, pessoa física, eu ainda atendo presencialmente, mas são poucos. Entendi. O digital, eu acho assim... A gente precisou ir para o digital, que a gente percebeu isso também, que o cliente ele não via mais até a empresa e a gente tinha que se deslocar até ele. Então, sim, a gente também tem essa situação de atender pelo digital. Hoje vocês têm isso? Isso, a gente não tem mais loja física. Olha! Por quê? Porque não tinha necessidade, só ficava lá funcionário e eu. Então, eu tive a mesma coisa. E daí a gente viu, poxa, isso aqui a gente pode pegar, usar essa verba em impulsionamento, sim, fazer tipo assim uma qualificação de cliente para ser atendido, sim, porque a gente qualifica todos os clientes que a gente atende. Um exemplo assim, a gente não se você vê algum anúncio da gente na rede social, pode ter certeza que era para você, porque aqueles anúncios são tudo qualificados. Olha, não deixamos anúncios soltos. Genéricos, isso, né? Isso, porque senão você perde dinheiro. Um exemplo assim, como que a gente faz a classificação? A gente vê lá pessoas que viajam pro exterior, pessoas que usam iPhone, empresários, então a gente só trabalha esse setor. Porque senão você vai gastar anúncio com quem não vai comprar o seu produto, e daí gera muita curiosidade. Antigamente a gente investia muito em outdoor. Era tudo cliente que desqualificado, não era qualificado para o tipo de serviço. Não era direcionado ao seu tipo de atendimento e público, entendeu? Né? E o seu serviço, por ser específico, isso ocorre também? Muito. E assim, você falou uma coisa que é fantástica. Eu penso diariamente em fechar o meu escritório.
Porque, na verdade, fica a secretária e a estagiária, né? Porque os meus advogados júniores que me ajudam, Sim. eles trabalham home office. Olha, pra você Então, ver. tem em São José, tem em Taubaté, tem em Pinda, e tudo home office. Sim, Então, sim. nossas reuniões são todas digitais. Olha que legal. Hoje, a gente não... E não... O digital, eu entendo que a gente não perde nada, porque as reuniões são ótimas, são ricas, a gente consegue passar tudo. Hoje, a nossa agenda é toda integrada, então, eu sei o que todo mundo está fazendo, porque as agendas são integradas. E com essa digitalização ficou muito mais fácil. Então fica um escritório abandonado para quando um cliente, aquele mais antigo, que ainda gosta de ir tomar café com o advogado, só que eu não fico lá. Então, para tomar café comigo, a gente tem que marcar uma hora e falar, então você quer ir no escritório? E acontece muitas vezes, é um cliente de Taubaté, ele vai querer ir até Pinda ou vai querer ir até São José. Então, a gente tira toda essa parte com o digital. O digital não tem distância. Eu posso estar, né? Esses dias eu atendi um cliente nos Estados Unidos, a gente estava falando como se estivesse aqui, porque o digital, ele rompe essa barreira. Sim. Então, eu gosto muito desse modelo. O escritório digital foi criado para isso, quando eu vi que a necessidade cada dia mais diminuía sobre o físico e aumentava sobre o digital. Então, hoje eu visito os meus clientes, né? Aqui no Vale do Paraíba e São Paulo. Eu visito os meus clientes. Quando a gente precisa fazer reuniões, eu vou até o cliente, porque é o que ele precisa, é a necessidade dele. Mas, se ele quiser marcar um dia e tomar um café comigo no escritório, a gente consegue também. Mas hoje isso é a grande minoria. Sabe uma coisa, Renato, que a gente está usando quando o cliente, principalmente nossos patrocinadores do podcast, a gente aluga salas. Quando ele quer vir tomar um café. Eu também, às vezes, em Taubaté, já aluguei coworkings. Isso. E a gente achou, assim, muito legal. E tem alguns coworkings, tem um em Pinda que é maravilhoso, tem em Taubaté, tem em São José, tem algumas salas Você acha que isso vai virar tendência? Acho que sim, porque também é personalizado. Em São Paulo, eu tenho alguns clientes, e eu já atendi num coworking lá, que ele é realmente personalizado. Você é advogado, então tem a sala do advogado. Olha que legal. Você é dentista, tem essa... assim, é fantástico, né? É claro que, dependendo da profissão, não tem como ter a sala especializada. Mas eu achei fantástico. Você entra, parece que você está no seu escritório. Então, cada dia mais, as pessoas se especializam. E por isso é importante você procurar sempre, para a sua área, um profissional especializado. E acho que isso é uma tendência que, assim, vai dominar o mundo. Acho que daqui a pouco as pessoas que realmente não precisam, né, porque tem mão de obra, que não tem como não ser presencial. Mas daqui a pouco a gente não vai ter quase mais escritórios. Eu acho que o digital vai tomar conta. A gente vê aí, andando pela cidade, a gente vê muito ponto comercial fechado. Muito. E daí você vai procurar. Essa loja é de um amigo meu, tal, loja de roupa. E o que ele fala assim? E aí, por que você saiu lá do ponto? Ele falou, não, Juarez, eu mudei pro digital. Não, e lojas digitais de roupa, eu vejo que tem aqui em Taubaté alguns lugares que eu gostava de comprar, e fecharam. Aí você vai ver e a pessoa tem a loja, continua, só que é digital. Então, os cabides digitais, as pessoas colocam roupa. Então, hoje, o mundo é digital. O pessoal fala até em... agora eu esqueci o nome, mas que você... não vou me lembrar, mas toda a plataforma seria digital, a realidade virtual que você anda no mundo digital, eu esqueci o nome disso, mas enfim, é uma tendência que tem gente que é voltado só para o digital, né? As nossas crianças e adolescentes já sabem mexer, né? Com menos de um ano a pessoa já está mexendo no celular. E você, Renata, o que você acha disso? Você gosta? Você acha que você está se adaptando porque é necessário? Ou você gosta mais do contato com as pessoas? Eu estou me adaptando porque é necessário. Eu sou dos anos 90, então eu não sou a criança que cresceu com o celular, mas no meio aí da minha adolescência, quando já existia o celular, né? Você se vira bem no digital? Mais ou menos. Eu não sou uma pessoa tecnológica, eu sou muito mais analógica. Eu comecei a usar as agendas digitais por causa dos meus advogados júniores ficarem me falando, Renata, a gente precisa ter algo todo mundo junto, porque esse negócio de você ficar colocando na sua agenda e me cobrando da sua agenda, e aí eu comecei, e quando eu descobri as agendas compartilhadas, mecanismos como o Trello, entre outros, isso mudou minha vida, porque realmente você coloca ali, daí você sabe, se ele realizou, ele já coloca que realizou as tarefas de um, de outro. Então eu também tenho as minhas tarefas pessoais, todos em quadros separados. Isso organiza a sua vida. Então o digital é maravilhoso. Eu acho que a gente só tem que
hoje entender que o digital é uma parte, mas é uma parte necessária, que tá aí, vai ficar, mas o pessoal precisa ser mantido e cultivado. As pessoas também esqueceram disso, né? Às vezes as pessoas estão na mesma casa, mandam, vem jantar pelo WhatsApp. Certo. Então, eu acho que tem um limite. Quando eu saio com a minha avó, quando eu saio com a minha mãe, a ideia é que se deixe o celular de lado e que a gente curta aquela conexão, aquele momento. Porque se você fica no celular, ele te invade. Você tá com 30 pessoas te falando as coisas e você vai querer resolver. E aí, aquele ponto da história que a sua avó te contou, você perdeu. Aquele ali, você não vai ter mais. Certo. E como você... Conta pra mim, como que você faz isso? Tipo assim, porque a gente sabe que a sua agenda, né? Então, se marcar, você fala com o cara a noite inteira e volta outro dia, né? Exatamente. E como que você tem um horário específico? Ó, isso aqui é pra minha família, isso aqui é pra mim. Isso é muito difícil e, assim, às vezes, se eu falar isso no podcast, depois minha avó e minha mãe me ouvem e me puxam a orelha. Então, assim, nem sempre eu consigo. Tem vezes que a gente vai sair, eu marquei alguma coisa e eu tenho algum cliente que tá com algum problema. Aí, sim, eu não tenho como, eu deixo, porque como eu trabalho com consultivo de compra e venda, de locação das imobiliárias, tem alguns momentos em que tá havendo um fechamento muito importante. Então, não tem como eu me desconectar totalmente. Mas eu marco datas, né? Que eu saio com a minha avó, que eu saio com a minha mãe, com a minha família. Nessas datas, eu tento olha, esse período, daí eu passo para algum advogado júnior se for possível, mas algumas vezes não é possível passar porque é alguma coisa muito importante. Entendi. Então, quando é possível. E nos finais de semana, eu quase não uso celular. Ai, que legal. Se eu não deixo no modo avião, eu vou pro meu sítio que não pega celular. Então, aí eu me reconecto com as pessoas, aí eu vou ouvir. E eu adoro que o meu celular não pegue na roça. Ai, que legal. Porque acaba que você nem pensa nele, você não sente falta, porque aquilo ali é um pedaço da sua vida, mas não é a sua vida. E hoje as pessoas, eu sinto que as pessoas entendem o celular como a vida delas. E isso me faz muito bem. Então, os fins de semana, quase sem celular. Eu queria que você me falasse, isso é uma dificuldade que a gente passa na empresa, é o quê? As pessoas por estar no digital ou até mesmo em home office, a gente vê que ela não tem o mesmo rendimento do presencial. Um exemplo assim, a gente tá aqui na sala, um tá olhando pro outro, o outro tem que produzir, você fala, ô Juarez, e aí, o que você tá fazendo? Tá no celular? Só que quando ela tá distante de você, você não consegue mensurar o que ela tá fazendo. Como que você faz isso? Você tem um programa de produtividade? Como que você mede a produtividade dos seus colaboradores? Essa é uma excelente pergunta e eu entendo que essa história de que as pessoas rendem menos no home office é uma falácia. Eu não acredito nisso, até porque todas as pessoas que me ajudam têm um rendimento excelente no home office e acho que se você estivesse aqui com o seu colega e tivesse que render, muitas vezes você está em bias, você não está vendo o que seu colega está fazendo e ele está comprando pela internet. E ele está vendo o preço de tênis na internet e esperando a hora de ir embora, tá? Eu acho que esse molde do horário fixo e de você tem que cumprir 8 horas. Primeiro que ninguém trabalha 8 horas seguidas. Não tem como, porque você vai se distrair. Você vai ter, né? As pessoas não conseguem ter esta concentração de trabalhar ou estudar 8 horas seguidas, né? Você tem que ter um momento ali de relaxamento. O que eu faço com as pessoas que me ajudam? Não importa pra mim quando ela vai fazer. A menos que seja um contrato que eu preciso que ela entregue, eu tenho, por exemplo, 10 horas pra ela fazer. Ela faz quando ela quiser. Se ela quiser fazer na última hora e ela conseguir, ok. Mas aí eu estabeleço o limite de tempo que ela tem que fazer e o que ela tem que fazer. Quando ou como ela vai fazer, isso não me importa. Entendi. O que me importa é a resolução daquele problema. Então, eu coloco lá no quadro, data limite para entrega, essa data. E aí, se ela quiser fazer no fim de semana, no domingo, às 10 da noite, para me entregar na segunda, se ela quiser ter feito na segunda-feira passada, isso não me importa. O que me importa é que ela faça o cronograma, né, combinado. E claro, a gente vai conversando, olha, tá sobrecarregado aqui, não tá dando ali. Eu sou super tranquila com isso, porque eu acho que quando você deixa as pessoas organizarem o tempo delas, elas têm responsabilidade para entrega. Algumas pessoas não têm, mas graças a Deus as pessoas que eu trabalho têm essa responsabilidade na entrega. Então, acaba que ela é responsável pelo tempo dela. Ela precisa me entregar nessa data. A responsabilidade é completamente dela. Então, eu acho que isso facilita muito até o senso de responsabilidade das pessoas. Eu gosto muito do home office, eu trabalho todo mundo, só a secretária que, por enquanto, não dá, mas assim,
home office, para mim é um achado, e eu acho que as pessoas trabalham mais do que trabalhariam se estivessem no local de trabalho. Porque também já experimentamos assim, e o que eu sinto muito é, a pessoa começa a conversar de uma coisa, daí vai, daí lembrou de uma audiência que fizer, aí começa aquela conversa, dispersa, muitas vezes não faz o que tem que fazer, ou tá entediado de estar aquelas 8 horas ali. Eu, quando eu era advogada associada, eu não trabalho bem com hora marcada, né? Das 9 às 6 da tarde, esse quadrado, eu não consigo me encaixar nele. Então, eu ficava desesperada para ter alguma coisa no fórum, para eu poder dar uma escapadinha, para eu ter uma audiência, ou para eu poder ir ver um processo no fórum, que é chatíssimo, mas eu queria sair dali. Porque ficar sentada às 8 horas ali que eu precisava, aquilo me dava agonia. E hoje eu entendo que eu não trabalho assim, eu trabalho com as minhas horas, eu encaixo as minhas horas, e na hora que eu tô... Tem horas que eu tô 4 horas trabalhando direto, escrevendo uma tese. Mas aí eu tô naquele momento fazendo, acabou, vou respirar, vou fazer outra coisa, vou responder e-mail, vou fazer reunião. Eu gosto desse dinamismo, eu não gosto de ficar parada, assim, não conseguiria ficar numa produção ou em algum lugar que eu precisasse ficar parada, assim, 8 horas do meu dia presa em algum lugar. Ah, legal. Renata, qual foi o momento que você falou, vou pro direito imobiliário? Eu acho que o direito imobiliário, para mim, o início foi a minha mãe, que ela é corretora, hoje ela é diretora de uma Pode mandar imobiliária. um abraço para ela. Um beijo, mãe. A Kika Jardim. Muita gente no Vale conhece ela é diretora hoje da Movai Imóveis. E ela sempre tinha dúvidas de direito imobiliário, e eu sempre gostei do tributário e fiz a pós no tributário e comecei a atuar no tributário. Então, eu não sabia absolutamente nada de direito imobiliário, né? A lei do inquilinato é uma lei completamente robusta, por exemplo, e cheia de... Tem tudo ali, né? Quem lê a lei do inquilinato vai ser um expert em locação, quem dominar ela. E eu não sabia nada, então não tinha ideia. O direito civil, que abarca também o direito imobiliário, ele é muito amplo. Então, coisas que servem para o direito civil não necessariamente servem para a lei do inquilinato, porque ela é muito específica. Então, eu tive que começar a estudar para responder as perguntas da minha mãe. E aí, quando eu comecei a estudar, eu me apaixonei pelo direito imobiliário. Eu falei, meu Deus, é isso? Eu quero muito conhecer. E aí, eu fui fazer minha pós-graduação em São Paulo, né, na Escola Paulista de Direito. E me abriu, assim, um horizonte que eu falei, meu Deus, eu posso, neste ramo, eu posso trabalhar com advocacia extrajudicial, que foi o que eu sempre quis fazer, porque acho que hoje em dia, quem trabalha e atua na área, judicializar, processo, isso é muito passado. Ele precisa acabar, o processo judicial precisa muito acabar. É muito difícil o acesso aos processos, a demora do julgamento. Às vezes o julgamento, a ação está correta e você não consegue uma sentença favorável. Tudo depende do outro e tudo demora muito. Então, quando eu vi que ali eu podia ir para a advocacia extrajudicial e ter uma rentabilidade muito legal, e não tinha gente na área, né? Se você for pesquisar, é muito difícil você ver. Eu sou uma advogada especialista em direito imobiliário. Você pode ouvir a pessoa, eu faço direito imobiliário, mas faço direito imobiliário, família, previdenciário, trabalhista, civil. Aí você faz tudo. E eu entendo que hoje, nessa era da especialização, quem faz tudo não faz nada. Porque eu mal dou conta eu sou especialista em direito imobiliário pela pós-graduação e pelos cursos, porém tem muita coisa do direito imobiliário que eu ainda preciso estudar muito. E no direito tributário, então, nem se fale. Então, você precisa se especializar e saber que procurar um profissional especialista vai fazer toda a diferença no seu caso e pode evitar uma dor de cabeça futura. Que legal. Então, você falou que a sua mãe tem uma imobiliária, né? Sim. Aí dá pra gente trazer ela pra cá, pra ela... Com certeza, ela é diretora de uma imobiliária lá em São José, e ela assim, tem uma expertise muito grande em compra e venda. Ela dá treinamentos no Vale do Paraíba também sobre compra e venda, sobre passos da venda. Vocês iam adorar conhecê-la, com certeza. Então, a gente já vai pedir para nossa equipe tá vendo isso. Com certeza. E vamos tentar fazer essa agenda. Vocês duas, eu acredito que seria muito legal. Nossa, com certeza. Você entendeu? Porque daí você consegue contribuir com a parte de direito imobiliário e ela com a parte da imobiliária mesmo em si. Nossa, com certeza. Eu acho que seria maravilhoso. Daí, já vamos marcar. Sim, porque seria muito legal. Eu, hoje, aqui, principalmente aqui no Vale do Paraíba, igual você falou, eu só conheço 2 especialistas nessa área.
Tanto é que quando o senhor Jeremias falou de você, eu falei, caramba, eu nem sabia que existia esse tipo de profissional. E você é uma área, assim, que tem um horizonte azul. Porque, Sim. por quê? Porque é uma área que é difícil, eu acho que é muito difícil, e a pessoa tem que ser muito profissional, porque, querendo ou não, você tá detentora do poder de valores muito alto, né? Sim. São negociações altíssimas que você tá envolvida no meio. Se Quem vai você... falar o sim ou não é você, com certeza. Se você... daí eu pego, vou na meio da transação, Renata, posso assinar? Pode assinar. Se passar um fiozinho de cabelo, Com certeza. perdeu toda a estabilidade do contrato, né? Exatamente. E essa diligência, eu vim para cá para gravar o podcast, vim falando com um advogado de uma compra e venda, exatamente que tinha uma compra e venda anterior, uma promessa de compra e venda anterior. O contrato tinha sido feito completamente atécnico, ele não tinha nenhuma técnica na escrita, muitos erros e erros que comprometem o contrato e comprometem a estabilidade e a segurança jurídica das partes. E aí eu vim conversando com ele como é difícil a gente achar profissionais que realmente façam um contrato da maneira coesa, de uma maneira correta e segura para as partes. Que não possa ser contestado depois, né? Exatamente. Então, eu acho que procurar um profissional não tem que ser... Quando a gente vai comprar imóveis, a gente fala assim, eu não tenho dinheiro para contratar um advogado, eu quero comprar um imóvel só. Só que pense que é o bem mais precioso que você vai adquirir. Então, quanto custa você ter a certeza que aquele bem é seu, a certeza que você está fazendo uma negociação segura? E a área do direito imobiliário, a gente está falando de compra e venda de locação, porque é o que a gente mais ouve, mas a gente tem incorporação imobiliária, desdobramento, desmembramento, loteamento de acesso controlado, condomínios, a toda a área da administração. Então, assim, é um ramo muito, muito grande. A gente está falando hoje só disso, mas o direito imobiliário muitas vezes vai se confundir com o direito de família, que também entra muitas vezes, porque família tem patrimônio, Sim. direito imobiliário. Então, a gente precisa também entender muito de direito de família para poder atuar no direito imobiliário, né? Ele interligado, direito tributário também, porque patrimônio a gente vai tributar, porque o leão gosta de tributar tudo que ele puder tributar, né? Então, se você tem patrimônio, né, o pessoal fala assim, fique feliz de pagar imposto de renda, porque você tem renda. Mas nem sempre a gente fica tão feliz de pagar, né? Mas, enfim... são direitos que são outros direitos, mas que se complementam aí com o direito imobiliário. Você falou um fator muito importante que a gente estava conversando nos bastidores sobre a gente saber onde você se enquadra na hora de pagar seu imposto. Qual é a dica que você dá para ir? Porque aqui muitos empresários nos assistem, principalmente da área de impermeabilização, e a área da construção civil é uma área assim que os impostos são muito altos. Sim. E eu acho isso muito ruim, porque muitas das vezes você quer estar trabalhando com o CNPJ tudo certinho, mas a situação obriga muitos profissionais a estar na informalidade. Por quê? Porque você vai fazer um serviço aí, um exemplo assim, R$200 mil, mais de 50 mil são impostos. Muitas das vezes o cara tenta pegar e passar isso aí por CPF. E você, como especialista, como que a gente pode saber de como reduzir esses impostos na empresa da gente? E aí a gente volta no que a gente já tinha conversado, né? A gente quer fazer o serviço, mas o legal de quando a gente vai constituir uma empresa, o que a gente, né, eu quero sair da informalidade, é contratar um profissional qualificado para fazer um planejamento tributário para você. O planejamento tributário, ele visa fazer a verificação de qual é a sua operação, como você faz a sua operação, qual é o seu enquadramento, se é no Simples Nacional, se é no lucro presumido, se é no lucro real. E muitas vezes o contador faz lá e abre sua empresa e você já vai cair automaticamente no lucro presumido. Se você não escolhe nada, o presumido é o seu, né? É o primeiro ali que se deixa. E aí, muitas vezes você continua pelo lucro presumido, mas para você como empresa, isso é horrível. Você está tributando muito mais do que você deveria. E aí,
sem um profissional olhando qual é a sua operação, como você pode fazer para legalmente conseguir pagar menos impostos, mas de uma maneira legal, só conhecendo a matéria tributária, aqui para você o lucro real seria o ideal. E aí você faz, tributa pelo lucro real, consegue ainda atribuir prejuízos fiscais e descontar os impostos, descontar esse prejuízo fiscal dos impostos que você tem a pagar. Então, você precisa de um profissional habilitado para que ele faça seu planejamento tributário. Esse planejamento é um planejamento prévio para que você fale, olha, aqui é onde enquadra a minha empresa e aqui é o melhor jeito da tributação, Eu vou tributar menos e de maneira legal. Então, eu acho que quem quer fazer esse exame aí na sua empresa e essa análise tributária, eu acho muito importante, e muitas pessoas, até pessoas físicas mesmo, às vezes a pessoa física, ela trabalha com locação, então ela aluga imóveis porque ela recebeu de herança ou porque ela tem imóveis, ela comprou ao longo da vida imóveis e faz essa locação por pessoa física. Só que aí ela está tributando 27,5%. E aí ela pode reduzir isso pela metade se ela fizesse uma empresa especializada, poderia ser uma holding ou uma empresa especializada em locações, por exemplo, e circulação de imóveis. E então, tudo isso um especialista vai falar para você, olha, quer parar de pagar 27,5% e pagar metade disso? Porque a pessoa não sabe, ela não tem esse conhecimento. E também tem caso a caso, tem pessoas que não vale a pena porque ela trabalha com locação, mas a renda que ela ofere com a locação é muito pequena, então talvez não valha a pena a aquisição de uma empresa. Então, tudo isso, a análise prévia tributária vai te mostrar e o profissional vai te dar aí um orçamento e como você tem gastos também para abrir empresa, você tem gastos também para constituir uma empresa, você que tem uma empresa sabe disso, tem um contador. E aí, como recuperar esse dinheiro a curto, médio e longo prazo? Porque você vai recuperar esse dinheiro, porque o que você está economizando de imposto, você vai recuperando. E aí, ele faz um provisionamento para você, olha, em 1 ano você recuperou o que você, você pagava 27,5%, em 1 ano você já recuperou o investimento da empresa. Isso é bem interessante. Nossa, meus olhos estão brilhando. Deixa eu falar, mas por que a contadora não tem esse conhecimento para passar para a gente? Porque é a área dela, não é? Eu imaginava que quando você chega lá, você está contratando ela, era para ela já ter esse tato de falar, Juarez, você vai pagar isso porque você se enquadra nisso e nisso. Depois de um tempo, sabe onde que abriu o olho da maioria dos empresários? Foi numa situação de uma empresa que vende chocolate. Sim. E daí ela vendia chocolate. Ficou bem famoso esse caso, eu acho que ela pagava 28 não sei o que lá de chocolate, porque é caríssimo. E daí ela mudou para, acho que o waffle, e ela entrou na modalidade de padaria. Se eu não estiver enganado, e aí reduziu o imposto, entendeu? Eles estão tentando ainda quebrar isso, parece que o governo está tentando ver se consegue ver para voltar nos 28, que ele quer os 28, mas então foi aí que chamou a atenção dos empresários, porque até então é lógico que quem já está lá em cima, eles conhecem. Quando o empresário é um empresário que fatura muito, ele tem essa estrutura, mas pra gente que é pequeno, você desconhece que tem esse direito. Exatamente. É como o Kindle, por exemplo, que é aquela leitura digital. Os livros têm imunidade, o Kindle teria, e aí a gente começa essa discussão tributária. Aí conseguiram a imunidade para o Kindle, mas e a caneta do Kindle, que vem junto? Tem alguns que, de aplicativos de leitura que vem junto à caneta. A caneta não teria imunidade. Então, a discussão tributária, por que o contador ele não tem essa ciência? Porque o contador ele não está por dentro das decisões judiciais mais recentes aí, não estou dizendo que todos os contadores, mas não é a área dele, não é a obrigação dele saber que se eu tirar, porque para ele você faz bolacha, você faz chocolate. Você mandou chocolate ali, ele está revertendo isso e tributando corretamente o chocolate. Só que aí vem um tributarista, poxa, isso aqui não é principalmente chocolate. Isso aqui é uma bolacha de chocolate. E aí mudou tudo? Sim. Entendeu? Só que ele
ele não... o que um advogado tributário vai fazer? Ele vai entrar na sua empresa e começar a conhecer a sua operação, né? O planejamento tributário, ele vai ser feito de uma maneira... Primeiro, você vai até a empresa, conhece a operação da empresa, você fica dentro da empresa, né? Eu vou dentro das empresas e fico... vários dias a gente vai se encontrar para a gente montar um planejamento. Não é fácil, não é uma receita de bolo. E aí, esses insights vão surgindo. Olha, essa sua operação aqui não é necessariamente isso. A gente pode tentar enquadrar aqui. Maravilhoso. Então, o contador não sabe porque ele não vai estar por dentro da sua operação, ele não vai estar conhecendo. Você disse para ele que é isso, para ele é isso. E daí, com o mecanismo que ele tem, e aí com a expertise dele, ele vai tributar no que você está falando, mas não necessariamente o que você está falando é o correto juridicamente. Entendeu? Então, o advogado tributário vai falar para você, tá, isso é correto, mas tem o mais correto, que é a bolacha de chocolate. E a bolacha de chocolate você vai tributar 1/3 do que você tributava. Olha, isso aconteceu com uma empresa que vende lanche, que ela vendia o sorvete, a tributação era altíssima, eles passaram para sobremesa. Sim. Aconteceu com uma loja que vende perfume, em vez de ela vender perfume, ela vende água de colônia. Isso. Você entendeu? Que é muito mais baixo. E eu assisto tudo, porque eu quero saber onde eu me encaixo, entendeu? Sim, e até no ramo imobiliário também, tem muita gente que quer saber como tributar menos, né? Você vai vender um imóvel, aí tá lá no imposto de renda, você nunca mudou seu imóvel, tá 100 mil reais, hoje ele vale 1 milhão, poxa vida, né? Lucro imobiliário. Entendeu? Como a gente vai tributar isso. Então, eu acho que consultar um advogado ou tributário para os empresários que querem entender aí se a sua empresa se enquadra realmente na tributação que hoje ela recolhe, que hoje ela abarca, porque muitas das vezes as pessoas estão tributando sem essa análise, sem esse planejamento tributário. E aí elas estão tributando, o contador está fazendo o que elas estão pedindo. Mas não necessariamente o que elas estão pedindo é o correto, é o mais correto para que você não tribute tanto. Só para você ter uma base, ó. Se a minha... o escritório de contabilidade que cuida da minha empresa, ela falasse, Juarez, ó, tem um serviço à parte que a gente faz isso, a gente dá uma consultoria e vamos ver como vamos diminuir o imposto da sua empresa. Eu contrataria. Sim. Eu acho que Mas ela precisaria de um advogado para isso. Isso, entendeu? Porque assim, por mais que eles também estudem a legislação, porque tem 1 milhão de portarias e regulamentos, tem alguns vieses que somente o advogado vai conseguir te falar, olha, aqui o enquadramento, porque também é uma tentativa. Tem coisas que, às vezes, eu faço no planejamento e falo assim, olha, isso é o seguro, a gente fica aqui. Esse é mais arriscado, mas tem muita chance de dar certo. Né? Tem vários processos judiciais que a gente está discutindo uma tributação e o empresário fala, vamos embora, porque eu prefiro pagar menos. Porque assim, a gente está falando de uma diferença de 10 a 20. Sim. Daí você quer pagar 10 e tentar, e pode ser que eles, com certeza, a procuradoria que a Receita vai autuar, e aí a gente discute. Mas a discussão tem muita força. Sim. E eu acho que a gente consegue reverter. E tem empresário que é mais conservador, fala, não, eu vou fazer o certinho, eu não quero arriscar. Cada um é cada um. E em alguns casos, o empresário fala, vamos embora, eu quero tributar menos, e aí você faz o seu trabalho, e aí se judicializar, a gente vai brigar. Então, eu entendo que os empresários hoje bem-sucedidos aí que eu acompanho, eles entendem como funciona o jogo. Eles vão ter os mecanismos, eles vão usar os mecanismos. Se está a favor dele, não. Só que para as pessoas comuns, eles não conhecem. E eu acho que a contadora deveria ter um advogado para cuidar disso para ela. As pessoas pagariam. Parceria, com certeza. Entendeu? E, Renata, você... trabalha com esse tipo de serviço? Sim, faço planejamento tributário. Pode contratar a Renata, ó, a dor de muitos empresários, a minha dor, sei que é a sua dor, aqui está a profissional. A gente faz o planejamento tributário prévio, eu vou até as empresas, entendo a operação, a gente está com um programa agora de transação individual na Receita Federal, está com transação individual na Receita Estadual também, né? Olha, no posto fiscal aqui de São Paulo. Para a Receita Federal, a gente também tem a transação que eu tenho dívidas e quero parcelar. Certo. Como eu faço? E aí a gente monta toda a transação e o débito diminui muito. A gente está conseguindo diminuições muito importantes e expressivas. Então, se você tem débitos também tributários, é muito interessante essas transações. Você procurar um profissional
Porque se você entrar no site, você até consegue fazer a transação sozinho. Só que às vezes não vai te dar quase nenhum desconto ou um mínimo. E o advogado vai conseguir fazer pedidos para que você consiga 50%, 60%, às vezes até 70%, 75% de desconto no seu débito. Então, é legal procurar um profissional especializado para que ele possa diminuir e você não caia lá no adesão que é para todo mundo, aquele que você entra e faz automático. Aí você vai conseguir um desconto muito pequeno. Deixa eu perguntar, e se você já fez um acordo de impostos atrasado, dá ainda para fazer? Claro, não tem problema nenhum. Já vou ser seu cliente. Se você tem um parcelamento anterior, não impede o pedido de transação individual. Porque eu vou dizer para você o que aconteceu comigo. A gente fez o fechamento de uma empresa e a contadora não informou a prefeitura que a nossa empresa estava fechada. A prefeitura estava aberta. E foi. E daí um belo dia me chega lá o informativo. A notificação. Entendeu? Daí isso aí me complicou, a gente tá pagando parcelado e eu vou mandar para você dar uma analisada para mim. Mas também a gente tem a questão da responsabilidade civil do contador. Ah, mas se eu for falar para você, eu acho que não valeria a pena. Deixa eu perguntar uma coisa assim que eu já falei com você nos bastidores para você tentar me ajudar e você vai ajudar muitos que nos assistem, muitos que são do nosso segmento. É os podcasts, a gente não sabe onde que se encaixa. Tanto o nosso tá entre show e eventos. E eu acredito que não seja. E com certeza deve ter algo mais... Talvez não exista o podcast, mas algo mais próximo do que efetivamente é feito, né? Porque o que é um podcast? Aí a gente vai começar a conceitos, né? O que é o podcast? O podcast é uma rádio? O podcast... Hoje tem podcast e videocast. Sim. Aonde você se enquadra? O videocast... Então, o videocast, na verdade, é um programa que você conversa com as pessoas. Sim. Então, a gente consegue pegar isso e aí a gente vai vendo as destinações. Sim. Aí, quando a gente acha, essa dá para alocar, de repente cai muito a tributação. E vários colegas meus que têm o mesmo sistema, eles falam, poxa, Juarez, a gente tá meio perdido e não sabe como paga. Porque eu pago de um jeito, eu fui ver o dele e ele paga de outro. Entendeu? Não tem ainda o segmento. Daí a gente prestou atenção, falou, putz, quando a Renata vier no nosso programa, a gente vai perguntar para ela e pedir para ela nos ajudar. Olha, isso é uma coisa que me interessa muito até fazer a pesquisa. Como a gente faz pesquisa de coisas novas, assim, para tributação? A gente começa a ver o que os julgados dos tribunais têm dito. Certo. Então, a gente coloca, né, palavras-chave ali e começa a estudar os julgados. Porque hoje, para que a gente faça qualquer coisa tributária, eu sempre... Claro, a legislação é importante, mas os julgados são muito importantes, porque o que vai formar a jurisprudência, que são as decisões reiteradas que viram, que tem força, o que vai formar isso são as decisões dos juízes. Então, eu preciso entender o que eles estão achando do podcast, o que eles estão entendendo que é o podcast, com base em que eles estão julgando a tributação do podcast. E aí você analisa, primeiro, claro, os juízes do Brasil inteiro e depois, porque me interessa, os juízes da região, por exemplo. Sim. A sua empresa fica em Pinda, por exemplo. Eu vou estudar o que os juízes de Pinda já falaram isso. Eu gosto muito de saber o nome e o que os juízes julgam, porque aí, se caiu naquela vara, eu já sei que, olha, ele não é favorável a essa decisão. Em primeira instância, ele não dá nada em matéria tributária. A gente vai precisar brigar e apelar. E aí eu consigo ter uma ideia de quanto tempo vai levar, de como a gente vai conseguir isso. Se a gente já vai conseguir em primeira instância, a gente vai ter que brigar. Então, eu acho bem interessante fazer todo esse estudo para poder falar para você de uma forma segura. Renata, se eu paguei imposto indevido durante um ano, eu consigo resgatar esse imposto ou não? Com certeza, você vai ter que entrar aí com uma ação, né, pedindo essa declaração do pagamento indevido. Se o pagamento já é indevido mesmo e a Receita já disse que é indevido, aí você vai entrar com uma repetição de indébito, que é, eu quero de volta o dinheiro que eu paguei, tá? Inclusive, se você pagou certo, por exemplo, às vezes você pagou um tributo, um IPTU, que seja, certo, qualquer tributo, mas você pagou um IPTU, só que ele já estava prescrito, ele já não podia mais ser pago, porque certo, já tinha prescrevido, né, a fazenda demorou para cobrar, daí ela não pode cobrar mais. E aí você pagou, só que naquele momento que você pagou, já tinha prescrito.
E aí o que você pode pedir? A repetição de indébito, eu quero meu dinheiro de volta. Porque em matéria tributária, a prescrição, ela extingue o crédito tributário, ela acaba com o crédito. Então você pode pedi-lo de volta. Entendi. Então, eu sou especialista em prescrição e decadência tributária. Que legal. Então, isso é muito interessante e, assim, eu tenho conseguido... Ontem mesmo saiu uma sentença de 890 mil prescrição tributária na Receita Federal. Olha que legal. Então, são mecanismos que a gente faz, a prescrição intercorrente, a prescrição ordinária, a decadência, para que a gente consiga a extinção do crédito e a pessoa não precise pagar, porque a Fazenda tem um limite, um prazo limite aí para cobrança dos débitos, tanto para cobrar como para ajuizar o débito, para, né, transformar ele aí em uma execução fiscal, quanto para inscrever em dívida ativa. Então, isso é bem interessante também. Certo. É uma área que ela dá um podcast, né? Isso que eu ia falar, a gente pode marcar um para falar só de direito tributário, com certeza. E vai ser muito interessante porque eu sofro com isso e eu acredito que todo mundo que nos assiste sofre com isso. E a gente pode fazer um só voltado para a construção civil, para que a gente legal. Entenda um pouquinho mais sobre a tributação da construção civil. Perfeito. Renata, o que devo saber antes de adquirir um imóvel? A primeira coisa que a gente precisa entender antes de adquirir um imóvel é vendedores e compradores e suas certidões. Eu, como advogada, falaria para a pessoa que quer adquirir um imóvel contratar uma ajuda especializada. Mas precisa-se tirar uma certidão de matrícula, né, a certidão negativa de ônus. Essa certidão, ela vai dizer para você que aquele imóvel não possui nenhum ônus na matrícula, ou seja, a matrícula dele está livre de qualquer restrição, é isso que quer dizer, né? A gente já disse isso, mas reforçando aqui, a matrícula é a certidão de nascimento do imóvel e lá irão constar todos os dados importantes daquele imóvel, né? A vida dele, desde da metragem, se ele é um terreno, se ele é uma casa, se ele é um prédio, se ele é um apartamento. Isso tem que estar na matrícula do imóvel. Sempre está? Não, nem sempre. Às vezes você vai pegar uma matrícula, a matrícula é de um terreno e já tem uma construção de uma casa, tem 10 anos. Porém, deveria constar a construção, mas muitas vezes a pessoa constrói clandestinamente, ou ela construiu, fez tudo certinho na prefeitura, só que ela não fez a averbação da construção na matrícula do imóvel. Quando ela for vender, ela vai precisar averbar, ela vai precisar regularizar isso, para não vender como terreno. Entendi. Então, primeira coisa, a matrícula, mas não só. Precisamos das certidões. Tem algumas certidões muito importantes. Certidões dos tribunais, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual, do lugar onde o vendedor é o domicílio do vendedor e de outras localidades que se tenha ciência que ele tem uma vida profissional, uma vida pessoal. Então, se o vendedor é de Taubaté, mas a gente sabe que a empresa dele é de São José e que a família dele toda é de São José, a gente tira também as referentes a São José e referentes à empresa dele. Porque a empresa também é parte do patrimônio dele. Então, se a empresa dele vai à falência, ou se a empresa dele tem débitos, pode ser que esses débitos vinculem o vendedor e façam com que o vendedor tenha que pagar pelos débitos da empresa, tá? Então, a gente tem que tirar essas certidões básicas. As certidões fiscais, né? A negativa de débito junto à Receita Federal, junto ao posto fiscal. Aqui, por exemplo, se a gente está falando de alguém que é aqui de São Paulo, o posto fiscal estadual aqui de São Paulo. Então, aqui é ECRDA, que é a certidão negativa de inscrição em dívida ativa estadual. Entendi. A certidão negativa de débitos da Receita Federal e da PGFN. E do município, que também é tão importante quanto. São certidões importantíssimas, que às vezes as pessoas não têm ciência e acabam não retirando. E também certidões dos compradores, mas por que eu tiro do comprador? Se o comprador vai estar lá com dinheiro, é à vista, por que eu preciso tirar? Para saber se esse comprador não é um golpista. Hoje a gente está na era do estelionato. As pessoas cada dia estão mais inteligentes e, às vezes, a gente está indo com a farinha e eles já estão voltando com o bolo. Certo. Então, para evitar esse tipo de golpe, você já
tira certidões, isso é certeza que ele não é um golpista? Não dá para ter certeza, mas dá para, né, o último que a gente tirou, a pessoa simplesmente, ela era completamente estelionatária. Caramba. Tinha mais de 10 processos respondendo por estelionato. E aí, se a imobiliária não tira do comprador, o que acontece? O vendedor está confiando que aquela pessoa não é um estelionatário. Eu procurei uma imobiliária para intermediar a venda justamente para não ter esse problema. E aí, lá na frente, não acontece a venda porque a pessoa era uma estelionatária e a imobiliária não avisou. Entendi. E essa responsabilidade, como fica? Então, certidões de compradores e vendedores, certidões do imóvel, né? Certidão de valor venal do imóvel, para a gente ver aí quanto o imóvel está valendo, para a gente também ter uma ideia. O valor venal é um valor de início ali, né? Mas dá para ter uma ideia se aquilo está justo, se não está justo. Também vai ter a metragem do imóvel, a certidão negativa, se tiver condomínio, de débitos condominiais, importantíssima para retirar a certidão negativa de IPTU do imóvel. Então, são certidões básicas que a gente precisa verificar antes de fazer uma transação imobiliária, tá? Entendi. Eu acho que a gente começa por aí. Chegou uma pergunta aqui, tá assim, ó. Posso comprar um imóvel de um vendedor com débito? Ótima pergunta, né? Sim. Sim, podemos comprar um imóvel de um vendedor com débito. A primeira... Toda vez que a gente pensa em débitos do vendedor, a gente já pensa, nossa, não pode vender o imóvel porque ele tem débito. Não é assim. Um vendedor pode perfeitamente vender o seu imóvel se ele tiver débitos. Só que ele precisa ter débitos, mas também ter um patrimônio que o lastreia, que vá garantir esse débito. Então, se eu só tenho aquele imóvel e vou vender ele e eu estou em débito com a Receita Federal, por exemplo, tenho um único imóvel e vou vender, eu posso vender? Não. Se só é ele que eu tenho, se eu não tenho nada mais, se meu patrimônio acabou, aí não, porque aí eu sou um devedor insolvente se eu vender. E aí eu posso praticar fraude contra credores, fraude à execução, e essa venda pode até ser cancelada. Caramba. Então, olha o perigo de comprar sem a devida técnica de um profissional habilitado. Sim. Então, se eu tenho patrimônio, eu tenho 10 imóveis, cada um vale R$1 milhão e eu tenho um débito aí de R$500 mil e vou vender um dos imóveis. Certo. Sem nenhum problema. Claramente, a gente vai sempre fazer uma cláusula contratual de ciência das partes, para que ninguém alegue desconhecimento depois, para que ninguém alegue que eu não sabia disso, ou não estava ciente. Então, a gente sempre deixa tudo muito claro no contrato, é a hora do compromisso de compra e venda, é a hora da gente deixar tudo muito claro para que, caso haja uma judicialização, caso haja um problema posterior, que a gente esteja calçado neste contrato com segurança jurídica. Certo. Essa aqui foi perguntada umas 10 vezes aqui. Qual é a diferença entre condomínio e loteamento com acesso controlado? Nossa, isso também dá um podcast parece inteiro. Que dá, tipo assim, olhando assim a grosso modo, parece que é a mesma coisa, né? A gente, se eu fosse um comprador, chegasse lá, tem uma guarita, tudo segurança pra entrar, eu achava que era um condomínio. Então tem diferença. Completa diferença. A gente vai começar pelo condomínio. O condomínio, o nome dele já diz, um domínio comum. Ou seja, as pessoas que moram lá, elas são donas do todo e da sua fração ideal. Então, elas têm o domínio comum das áreas comuns, todo mundo é dono das áreas comuns, então a área de lazer, as ruas, as avenidas ali do condomínio, tudo é delas. Sim. O parque, o que tiver, né? A como se fosse comunitário. Isso, tudo é de todo mundo. Então, é efetivamente seu, tudo. E a sua fração ideal é o seu imóvel. O imóvel é só seu e o restante é de todos, certo? Enquanto que o loteamento de acesso controlado, a única coisa sua é o seu imóvel. O restante é tudo da prefeitura. Caramba. As ruas. E aí você fala, mas e a área de lazer? A área de lazer geralmente é do construtor, da pessoa que construiu, mas não é sua. Então, dependendo do jeito que foi feito, a pessoa pode até não querer mais utilizar e falar assim, ninguém mais vai utilizar essa área aqui de lazer. Certo. Por quê? Porque não é sua, nada é seu. Então, você concorda que o valor de mercado de um loteamento de acesso controlado, que só o seu imóvel é seu, e um condomínio que tudo é seu, né, em conjunto, e a sua fração ideal é só sua,
o condomínio vale mais do que um loteamento de acesso Com controlado, certeza. certo? Então, claro que o loteamento de acesso controlado, as pessoas vão constituir uma associação de moradores. Geralmente, essa taxa associativa que é paga, ela é bem mais barata do que o condomínio. O condomínio, por ser, a gente tem uma briga sobre se deveria ou não ser pago essa taxa associativa, porque a Constituição Federal nos diz que a gente pode se associar ou não, que isso é livre, ninguém pode obrigar a gente a se associar. Então, muita gente fala assim, a taxa associativa não é devida. Então, a diferença entre eles um é todo seu e o outro é seu e da prefeitura, né? O seu imóvel é seu, mas as ruas, as avenidas, o parque, a piscina não são seus. Entendi. Eu conheço um em São José que é assim, eu não sei se é Parque das Flores, que tem isso aí. Eu entrei... Em Pindamonhangaba quase todos são. Eu entrei assim, olhei, caramba, que legal, tal. Mas daí eles me explicaram que era isso. Ó, essa aqui também é legal. Posso alugar um imóvel sem assinatura da minha esposa? Isso aqui dá até 2 perguntas, porque me surgiu uma dúvida. Essa aqui eu vou pedir para você responder primeiro. Tá. E depois eu quero saber também se eu posso vender sem assinatura da minha esposa. Porque ela dá 2 perguntas quase, né? Ah, tá. Posso comprar um imóvel e posso vender isso? A primeira que me mandaram é assim, posso alugar um imóvel sem assinatura da minha esposa? Ótimo. Pode. Posso alugar, eu sou casado, eu posso alugar um imóvel sem assinatura da minha esposa sem nenhum problema. Agora, se passar o prazo da locação, a gente for assinar e você fala para mim, não, eu quero alugar por 11 anos. Aí, se for por mais de 10 anos a locação, aí eu preciso da anuência da minha esposa no que exceder os 10 anos. Certo. Mas até 10 anos eu posso alugar um imóvel sem assinatura dela e vai ser perfeitamente válido. Certo. Porque muitas das vezes, pelo menos que eu vejo, assim, tipo, minha família, meus amigos, praticamente quem decide tudo é o homem da casa. Certo? Eu não sei. Ele vai bastante, ele né? vai lá e assina, porque, tipo assim, a mulher muitas das vezes ela não quer nem mexer com isso, porque igual você mexe com empresários que tem tanto imóvel, porque se a mulher dele marcar já é de outra profissão. Marcar muitas das vezes só deixa para ele uma assinatura pronta já só para ele reconhecer se precisar, né? Muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo. Porque ele que é o tutor, ele que resolve, né? Na verdade, eu acredito que hoje a gente esteja num contexto que isso mudou bastante. No caso, eu sou o homem da casa que você está falando, quem resolve todo o aspecto jurídico, empresarial, de toda a negociação, inclusive da minha família, sou eu. E eu acho que isso depende de quem realmente faz esse tipo eu, por exemplo, como eu sou advogada, todo mundo quer que eu resolva as coisas. Sim. Então, eu acabo resolvendo. Na questão da locação, quem estiver fazendo essa administração dos bens, pode alugar sem nenhum problema, tá? Diferente da sua segunda pergunta, que é na compra e venda. Isso, essa eu tenho... A compra e venda não. A compra e venda não, justamente porque você me falou uma coisa que acontece muito no Brasil ainda, infelizmente, né? Que muitas das vezes a mulher não tem nem ciência da negociação que está sendo feita sobre os bens dela, né? Isso. Então, claro que ela precisa assinar para ela ter ciência que aquele imóvel está sendo vendido. Aquele patrimônio do casal está sendo vendido. Ah, tá, mas a minha mulher, eu comprei esse imóvel antes do casamento e agora eu estou vendendo, então ela não precisa assinar. Precisa também. Entendi. Por quê? Porque é um patrimônio que vai ser revertido, né, ali em favor do casal, porque a ideia do Código Civil é proteger o matrimônio, é proteger essa entidade familiar. Então, muitas vezes a pessoa é viciada em jogo, e aí ela vai vendendo, dilapidando, e se não tiver assinatura da esposa para ela ter essa ciência, ou do marido também para ter a ciência, acaba que a pessoa faz a dilapidação completa do patrimônio e a outra pessoa fica a ver navios. Então, é para impedir esse tipo de coisa que, para compra e venda de imóveis, eu preciso da anuência do cônjuge ou companheiro. Sim. Companheiro também. Se a pessoa tiver um companheiro, ela precisa também assinar a compra e venda imobiliária. Certo. Um exemplo assim, essa é uma pergunta bem complexa. Eu tinha um exemplo assim, eu tenho 3 apartamentos e casei, certo? A minha esposa, ela vai ter direito, a partir do dia da assinatura do registro de casamento,
para frente, ou ela tem direito nos bens que eu adquiri antes dela? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm e muitas das vezes não tem nem a quem perguntar. E você tá aqui para nós. Com certeza, e tem vergonha de perguntar perto da esposa, né? Se a minha esposa estivesse aqui, eu nem ia perguntar. Vamos lá. Depende do regime de bens. Se for o regime de bens convencional, que é o que... Quando eu não escolho nada, o regime de bens escolhido para mim é o regime da comunhão parcial de bens. Então, no regime da comunhão parcial, tudo que for adquirido onerosamente na constância do casamento vai ser dividido. Ou seja, no seu caso aí, esses 3 apartamentos são anteriores à comunhão, então eles não entram na partilha. Certo. O que acontece muitas vezes? No meio do casamento, você vende esses 3 imóveis para comprar outro. Entendi. E aí, se você não coloca que esses bens, né, o outro imóvel é uma subrogação desses bens, se isso não está na matrícula, depois, na hora da partilha, num eventual divórcio, fica muito difícil. Sim. Aí acaba que vai partilhar tudo. Só que, por isso, é importante que coloque que esses bens foram, né, esse bem foi comprado com o dinheiro da subrogação dos outros. Entendi. Aí também não tem a partilha, porque a gente consegue comprovar que era um bem anterior. Mas isso é importante também, contratar um advogado para ele fazer exatamente essa parte da subrogação para constar na matrícula do imóvel. Entendi. Um exemplo assim, eu posso pegar, e eu tenho 2, 3 filhos, eu posso pegar e passar um apartamento para um desses filhos? Pode, mas você precisa da anuência dos outros. Mas mesmo que ele seja de menor? Pode, não tem problema nenhum. Mas você precisa da anuência dos outros, porque assim, 50% do seu patrimônio, você pode gastar do jeito que você quiser. Certo. Você pode doar, né? Doar para sua esposa, para quem você quiser. Né, para um estranho na rua, para caridade. Sim. Só que os outros 50 necessariamente precisam ser aplicados aos seus herdeiros necessários. Quem são seus herdeiros necessários? Seus filhos. Certo. Né? Se você não tiver filhos, seus pais. Né? Então, esses herdeiros necessários, eles têm que ficar com 50% do seu patrimônio. Então, eu não posso... Mas eu posso gastar tudo em vida? Pode. Você pode gastar 100% do seu patrimônio em vida. Mas se você for doar para alguém, se você for doar para caridade, você pode doar 50%. Então eu posso doar 50% do meu patrimônio para o meu filho, que eu gosto mais, e os outros 50% eu divido? Pode fazer um testamento assim, não tem problema. Porém, você tem que reservar 50% do seu patrimônio para os seus herdeiros necessários. Então, nesse caso, quando você vai vender um bem para o seu filho, por que a anuência é necessária? Para ter certeza que não é uma doação disfarçada de venda e compra. Muitas vezes as pessoas faziam isso. Eu vou vender para o meu filho, porque aí vende por R$100 mil um imóvel de R$1 milhão. Certo. Só para dizer que não foi doação. Entendi. Então, a gente tem que evitar isso. Então, preciso, sim, dessa anuência. Tá? Renato, eu lembrei de uma situação que eu vou pedir para você me ajudar. É um exemplo assim. Eu tô me separando da minha esposa, só que eu sei que se eu passar deixar ir para repartição, ela vai pegar e lapidar os bens. Aí, se eu pegar, tem como eu pegar, e eu tenho um filho com ela, tem como eu pegar e passar isso para a criança, que eu acredito que legalmente a criança só vai poder vender a partir dos 18 anos. Então a gente sabe que aquilo ali está seguro o futuro Sim. daquela criança. Isso pode ser feito? Ou precisa do consentimento dela? Então, da sua ameação pode ser feito. Certo. Porque assim, o que a gente tem que entender é que metade do patrimônio ali, vocês vão pensar numa comunhão parcial de bens que é 90% da população. Certo? Então, vocês não tinham nada, casaram por amor na faculdade e foram construindo um patrimônio ao longo da vida. Correto. Mas ela sempre foi dona de casa e eu sou um empresário famoso. Quanto ela tem direito? Metade. Entendi. Metade. Por quê? Porque a dona de casa foi deixando sua roupa limpa, o seu terno limpo, cuidando do seu filho, cuidando dos afazeres, das coisas que você não vê, cuidando ali, fazendo as compras, deixando a casa sempre agradável para você chegar. Então, este era o trabalho dela. O seu trabalho é um, dela é outro. É um trabalho invisível e completamente ingrato que nunca acaba. Sim. Quem já fez serviço doméstico sabe que você acaba super feliz ali, senta, fala, terminei, daí tem que fazer almoço, aí você chora, né? Então, a gente sabe como o trabalho doméstico é um trabalho cansativo, invisível e infinito. Enfim, então metade do patrimônio é dela, não tem o que fazer, tá? Mas eu posso, não pode. Metade é dela. E aí, muitas vezes os casais fazem isso. Vamos deixar tudo no nome dele? Vamos já... Isso é possível? Mas não é recomendável muitas vezes. Porque
Aí vocês deixam o patrimônio inteiro no nome dele, lindo. Certo. Aí surge uma oportunidade maravilhosa do seu imóvel que valia 1 milhão. Chega um cara que se apaixonou e fala, eu pago 5.200. E aí, o que você faz? Seu imóvel amarrado até seu filho ter 18 anos. Entendeu? Então, assim, não é recomendável. Tem outras formas de fazer o que você está falando, de não deixar o patrimônio, né, se esvair, mas, ao mesmo tempo, não deixar tão engessado. Entendi. E aí você vai contratar um profissional para falar para você, esse é seu patrimônio. Como vocês podem fazer? Porque essa coisa da doação, e também, muitas vezes, no divórcio, a gente promete doar. Eu prometo fazer a doação. Tá, só que daí você promete doar e depois não doa nada, porque surgiu a oportunidade, você vende antes de doar. Entendi. E aí, como fica isso? Então, pode fazer, mas eu não recomendo. Eu acho que primeiro você contrata um profissional para ver se isso é o melhor para você. Porque hoje, você imobilizar, você deixar engessado um patrimônio é horrível. Você não consegue, né? Por isso que as pessoas fazem, às vezes, holding ao invés de fazer doações já. Porque a doação, você não consegue reaver esse imóvel se você tiver uma oportunidade melhor. Certo. E a holding, você consegue fazer todo o movimento desse patrimônio ao longo da vida. Um exemplo assim, eu fiz essa doação, tudo legalizado, certinho, e tem como eu ter esse imóvel por usufruto até quando eu viver? Que o meu filho não possa vender ele, porque senão ele inteira os 18 anos, vende, eu fico na rua, e daí como é que faz? Exatamente, né? Tá na faculdade, se Você apaixona, entendeu? né? Com certeza. Isso é muito usual, fazer a doação com cláusula de usufruto. Né? Então, assim, o imóvel é dele, porém, quem vai usar o imóvel até o final da vida, inclusive você pode alugar, né? Quem tem o usufruto pode alugar o imóvel. Até o resto da vida é você, sem problemas nenhum também, isso é uma cláusula que é feita, mas volto a repetir, tem que ser analisado caso a caso, porque a gente engessou da mesma maneira o imóvel e eu não consigo vender, tá? Entendi. Porque você tem o usufruto, você vai poder alugar, mas vender você não vai poder. Então, tem maneiras mais inteligentes de fazer isso que não doar para o seu filho e deixar amarrado o imóvel. Entendeu o que é a hold? Pode ser a holding, mas não necessariamente, porque às vezes você não tem patrimônio para holding. Sim. Mas a gente pode combinar aí como será o patrimônio, a divisão. Porque eu entendo que quem tem um imóvel só, é difícil às vezes você ficar, sua esposa e você como titulares do imóvel, que às vezes vocês não se dão bem. Sim. E aí você tem um condomínio com alguém que você não se dá bem, né? Porque vocês vão ser donos em comum ali, né? Certo. Então, às vezes é horrível, né? Quem que vai ficar? Quem que paga aluguel? Quem que vai pagar condomínio? Fica aquela briga desnecessária. O ideal seria vender esse imóvel e cada um investe o dinheiro da maneira que quiser, né? Se tem só um imóvel, tem mais imóvel, um fica com o outro e devolve um pedaço do dinheiro. E aí a gente vai construindo a depender do caso concreto. Renata, eu posso vender meu imóvel alugado? Claro que sim. Tá? Eu acho que isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, porém, sempre tem um porém no direito, eu posso vender o meu imóvel alugado, se não houver cláusula de vigência e ela estiver averbada na matrícula. O que é cláusula de vigência? Quando a gente faz um contrato de locação, eu posso vender meu imóvel porque o direito de propriedade ainda é meu, eu só te cedi a posse direta, mas eu ainda sou o proprietário, então posso vendê-lo, tá? Só que muitas pessoas pedem essa cláusula de vigência, que é a cláusula dizendo assim, locador, você não vai vender o imóvel durante o prazo estipulado para locação, mas se você vender, o adquirente tem que respeitar a locação. Certo. E aí você vai e averba esse contrato na matrícula do imóvel. Aí, quando eu for comprar o imóvel, você tá me vendendo, tá, com essa locação, eu falo, ué, Juarez, mas tem um inquilino aqui, porque eu vou saber e vai estar lá a cláusula de vigência. Certo. É muito difícil que alguém queira comprar e respeitar a locação, porque geralmente a pessoa compra porque ela já tem algum plano. Ela quer construir outra coisa, ou quer morar, ou quer revender, então um inquilino ali atrapalha. Certo. Então, por isso que os locadores não gostam da cláusula de vigência e os locatários amam, porque eles vão ficar tranquilos de que aquela venda, se ocorrer, né, não é que você não pode, você pode vender, mas se ocorrer, a pessoa vai ter que respeitar aquele contrato de locação. Entendi. Então, sim, e lembrando, né, isso é um ponto bem importante, quando você for vender o seu imóvel, tem que dar o direito de preferência para o inquilino. Então, o inquilino, ele vai, por exemplo, eu quero vender meu imóvel a R$500 mil, e você me fez uma proposta ali de 490 à vista. Eu tenho que passar essa proposta de 490 à vista. Se eu aceitei, né, a sua proposta, eu tenho que
passar isso para o inquilino e falar, olha, o Juarez me ofereceu 590 à vista, você, se pagar 590 à vista, vai levar. E aí ele vai poder responder ou não aí, né? Ele tem 30 dias para responder se ele quer comprar ou não o imóvel. Se ele não quiser, aí sim eu posso vender esse imóvel para você. Que legal. Você já pegou a situação de ter acontecido a venda e o inquilino ir lá e contestar a venda? Sim, e já aconteceu de conseguir cancelar uma venda. Caramba. Porque não foi dado o direito de preferência, não tinha o contrato na matrícula, só que os dois sabiam da locação. Certo. Né? Tanto o adquirente quanto o proprietário. Só que eles não gostavam do locatário, né? O proprietário não gostava, então fingiu que não, né? Fizeram a negociação como se não tivesse. Só que a pessoa que estava adquirindo era vizinha do imóvel que ela estava comprando. Certo. Então ela sabia, ela conhecia, falava com o locatário. Então, e o locatário conseguiu provas de que o adquirente não estava de boa fé, ele sabia que não foi respeitado o direito de preferência. Entendi. E aí ele cancelou a venda. Que doido, pegou né? o imóvel para ele. Só que nesse caso, o mais interessante eles passaram o imóvel, isso acontece pouco no Brasil, de você comprar um imóvel por 500 mil e passar a escritura por 300. Meu Deus, que E prejuízo. aí, por quanto que o inquilino comprou o imóvel? Por 300. Feliz da vida. Feliz da vida. Imagina como as partes ficaram. E o adquirente ainda tentou falar que pagou os 500. Só que ele teve que falar que ele sonegou, né? Sim. Porque essa sonegação, né? Um pagou menos ITBI, outro menos lucro imobiliário. E aí, a briga disso foi enorme, mas o inquilino está feliz e contente com um imóvel de 500 mil comprado por 300. Quase uma arrematação de leilão, claro. né? Ô, Renata, eu tenho uma dúvida, um exemplo assim, eu vou alugar uma casa, 12 meses, o proprietário, ele pode, deu os 12 meses, ele já pode me pedir a casa ou eu posso falar que não quero sair, eu quero renovar o contrato, alguma coisa do tipo, ou eu tenho um tempo para ficar lá até eu conseguir outro imóvel? Como que funciona isso? Legal, o prazo que você me falou mudou tudo, tá? Certo. Porque se fosse uma locação por 30 meses, a partir de 30 meses, eu dou 30 dias e você tem que sair, não tem o que fazer. Agora, por 12 meses, não, porque abaixo de 30 meses, depois, por exemplo, passou os 12 meses, o contrato de locação, ele automaticamente se prorroga por prazo indeterminado. Ah, entendi. E aí, o locador só pode pedir o imóvel depois desses 12 meses, ou se você infringir o contrato, não pagar o aluguel, obviamente, ou passados 5 anos. Você pode ficar 5, se você estiver fazendo tudo certinho, você fica 5 anos no imóvel. E também, nesse caso dos 12 meses, ele passou 12 meses, ele pode pedir também para uso próprio. Eu não sei se você já ouviu falar, vou pedir para uso próprio. Eu tô mudando, eu sou de São José, eu estava te alugando um imóvel em Pinda, mas eu vou voltar. Então, passados os 12 meses, eu posso pedir para uso próprio. Entendi. Isso também. Renata, estamos chegando nos minutos finais. Você viu? Conversa gostosa, muito rapidinho, entendeu? Eu adoro quando você vem pra cá, porque você traz muito conhecimento e nos ajuda bastante, uma conversa muito gostosa. Seu momento, eu esqueci de perguntar alguma coisa que você falou, pô, Juarez, gostaria de falar sobre isso. E a gente tem esqueceu muita de coisa, né? Porque eu acho que antes de começar a gente estava falando do público que mandou perguntas, a gente não conseguiu falar quase nada, né? Então. Sempre falta e eu acho muito legal essa interação com o público. Isso aí eu faço proposital, sempre pra você voltar. Ai, muito obrigada. Fico feliz e com certeza eu vou voltar. Quero muito voltar com a minha mãe, eu acho que vai ser fantástico. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Acho que o conhecimento que a gente tem só pra gente não é nada, mas quando a gente expande, vira luz pra todo mundo. Eu adoro trocar, sempre a gente, quando vai ao encontro, a gente aprende algo e deixa algo. E eu acho que isso é muito importante. Quando eu tô aqui agora, eu já tô me sentindo em casa. Ai, que legal, então você pode me chamar quando você quiser. Estou às ordens e quem precisar dos meus serviços, quem quiser uma consultoria imobiliária, uma consultoria pessoal, tanto na área imobiliária quanto na área tributária, eu estou à disposição. Entrem lá no meu site, www.jmatosadvocacia.com.br. Eu acho que lá vocês vão procurar. Eu também trabalho muito com leilão e arrematação, está em alta aqui no Vale do Paraíba. Então, eu aguardo o contato de vocês e agradeço a oportunidade.
Renata, eu quero homenagear você também com nossa premiação. Você faz parte disso, certo? Muito bom. Você nos ajuda aqui e pode ter certeza que se a gente chegou aqui, você nos ajudou bastante. Nos ajudou bastante, porque todos os meses você está aqui trabalhando, lutando com a gente, porque a gente possa levar informação para nossos ouvintes. E quero homenagear você também. Entendeu? Depois nós vai tirar uma fotinha, lógico, né? Com certeza. Meus amigos, chegamos mais um final do nosso podcast. Agradeço a todos que ficaram até agora. Você que tem dúvidas sobre direito imobiliário, faça sua pergunta aqui abaixo que a Renata vai estar lá respondendo, tá? E até o próximo episódio, às 20 horas, quarta-feira.